Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo desembolsa R$800 mil pela continuidade de Everton. Detalhes e impasses da negociação da renovação de Everton Ribeiro com o Flamengo. Flamengo aprova orçamento exorbitante para 2024 e receita ultrapassa R$1 bilhão. Bomba, Conselho de Administração põe limite na gastança em contratações do Landim. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo fechou nessa terça-feira, dia 12, a contratação em definitivo do volante Everton, do Sub-20. O jogador de 20 anos pertencia ao Volta Redonda e o mais querido foi lá e pagou R$800 mil para ter mais 40% dos direitos econômicos. O acordo entre Flamengo e Volta Redonda foi selado nessa semana. Revelado pelo Clube do Sul Fluminense, Everton passou pelo Cruzeiro e Botafogo ainda na base, antes de chegar ao Ninho do Urubu em 2022. Na época, o Flamengo pagou R$300 mil por 30% dos direitos econômicos do jogador, mas deixaram um acerto encaminhado pela compra de mais 40%, que foi sacramentado agora. Com boas atuações no Sub-20 do Flamengo, o volante já participou de jogos pelo time profissional. A sua estreia aconteceu no Campeonato Carioca desse ano, na vitória por 1-0 contra o Audax, gol de Matheus França. O Everton ainda foi titular contra o Bangu e entrou contra o Botafogo em Brasília. Portanto, antes emprestado, agora o Everton permanecerá definitivamente no Ninho do Urubu. Ao todo, o Flamengo pagou R$1.100.000 por 70% dos seus direitos econômicos e a expectativa é que o volante tenha mais oportunidades no Campeonato Carioca de 2024. Bom jogador esse Everton, hein? Vamos torcer que ele tenha mais chances com o Tite. De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, sem espaço no Flamengo, o goleiro Santos pode ter o Botafogo como seu destino em 2024, porque o treinador Thiago Nunes, que trabalhou com o jogador no Atlético Paranaense, fez o pedido para os dirigentes alvinegros. Vale lembrar que mesmo com a chegada do Tite, que convocou o goleiro várias vezes para a seleção, o Santos seguiu sem ter chances e, nesse momento, ocupa a posição de terceiro goleiro rubro-negro. Aí eu te pergunto, você está de acordo em liberar o Santos para o Botafogo? Coloca aí! O Flamengo segue a todo vapor com o planejamento para a temporada de 2024 e com o aval do Tite, ele tenta ajustar as pendências com o elenco, como é o caso da renovação contratual do nosso querido Everton Ribeiro, que está no Flamengo desde 2017. Isso porque o meia tem vínculo com o clube somente até dezembro desse ano e agora as partes correm contra o tempo para definir o futuro do jogador. Segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o Flamengo ofereceu 1 ano de contrato para renovar com ele, mas o seu staff não aprovou o tempo definido, já que a ideia do meia é permanecer no clube por pelo menos mais 2 temporadas. Além disso, as partes envolvidas nas tratativas precisam definir outros detalhes, porque cláusulas de produtividade podem ser discutidas e adicionadas no novo contrato. O Flamengo também trabalha com a ideia de bonificar o Everton Ribeiro por títulos conquistados, minutos jogados e partidas como titular. Nas próximas reuniões, os termos vão ser colocados à mesa. De acordo com informações do portal O Gol, o departamento financeiro do Flamengo é contra essa renovação porque acredita que a temporada do Everton Ribeiro não qualifica a sua permanência. Porém, o departamento de futebol do Mengão é a favor de mais 1 ano de contrato. O impasse vai ser resolvido nas próximas semanas. O Everton Ribeiro tem recebido sondagens de alguns clubes rivais brasileiros, como é o caso do Grêmio, o Fluminense e o São Paulo, que estão monitorando a situação dele de perto. Mas o desejo do jogador declarado é continuar no Flamengo. Atualmente o Everton Ribeiro está de férias e a ideia é que ele tenha o seu futuro definido quanto antes
para se reapresentar ao Flamengo no dia 8 de janeiro, quando o plantel rubro-negro volta do período de recesso e vai fazer a sua pré-temporada nos Estados Unidos. Aí eu te pergunto, você acha uma boa renovar com o Everton Ribeiro por mais 2 anos? Coloca aí. Recém-aposentado como jogador de futebol, Filipe Luís tirou a licença B da CBF e planeja se formar na licença A. Mas o ex-lateral recebeu um convite para lá de especial, ser auxiliar técnico de Jorge Jesus no Al Hilal da Arábia Saudita. Segundo informações do PVC e do Bruno Andrade, o Jorge Jesus convidou o Filipe Luís para integrar a comissão técnica do Al Hilal. Fã do treinador português, o ex-jogador deve analisar a proposta com carinho, visto que seria uma grande oportunidade de aprender ainda mais sobre futebol. Antes de mais nada, é importante frisar que o Jorge Jesus já pensava em ter o Filipe Luís em sua comissão técnica desde quando ele comandava o Fenerbahçe da Turquia, em 2022, mas como o ex-jogador seguiu carreira dentro de campo, a ideia do português foi adiada. Outro ponto que merece destaque é que o Filipe Luís e o Jorge Jesus mantêm uma relação bastante estreita desde 2019. À época, os dois fizeram história juntos no Flamengo, clube no qual foram campeões do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Dessa forma, o Filipe Luís e o Jorge Jesus, eles podem voltar a trabalhar juntos, contudo, com uma relação bem diferente. Se antes o ex-jogador era comandado pelo português, agora seria o braço direito dele na comissão técnica do Al Hilal. Aos 38 anos, o Filipe Luís já manifestou publicamente o desejo de trabalhar como treinador no futuro, mas está disposto a cumprir outras funções dentro do futebol antes de atingir o seu objetivo principal, que é mesmo comandar uma equipe profissional. Não à toa, Filipinho tem estudado muito e planeja tirar a licença A da CBF. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vamos lá me dar essa moral, vou ficar muito contente com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. Bomba! Conselho de Administração do Flamengo põe limite para a gastança em contratações do Landim. O Conselho de Administração do Flamengo deu sinal verde na noite dessa terça-feira para a proposta orçamentária do ano de 2024, com expressivos 51 votos favoráveis e apenas 2 contrários. O clube projeta uma arrecadação que ultrapassa a marca de R$1 bilhão, considerando apenas receitas recorrentes e sem incluir a transferência de jogadores. Apesar de membros do Conselho Fiscal e da Comissão Permanentes de Finanças terem expressado preocupações sobre o constante aumento da folha salarial do futebol em reuniões anteriores, nenhuma recomendação formal foi registrada em ata. Atualmente, o Flamengo despende aproximadamente R$25 milhões com o seu departamento de futebol. Houve debates em relação ao teto para contratações de jogadores, com algumas correntes propondo um limite de R$200 milhões. No entanto, o Conselho Diretor encaminhou uma proposta estipulando um gasto máximo de €30 milhões, o equivalente a R$160,8 milhões na cotação atual em compras, e uma previsão de arrecadação de €20 milhões em vendas, R$107,2 milhões. Em uma reunião recente com membros do grupo político União Rubro-Negra, o presidente Rodolfo Landim informou aos associados que o Flamengo encerrará o ano de 2023 com uma receita total de R$1,3 bilhões. De acordo com o GE.com, o Conselho Deliberativo do Flamengo definiu o teto liberado para que o mais querido invista em contratações na próxima temporada. Vencendo por 51 votos a 2, foi definido que o Flamengo só vai poder investir até R$30 milhões, R$160,8 milhões, para contratações em 2024. Com essa aprovação, o clube busca manter a sua estabilidade financeira, enquanto almeja continuar competitivo tanto no cenário nacional quanto no internacional. Vale lembrar que no ano que vem o Flamengo concorre a grandes chances de arrecadar mais dinheiro, já que terminou classificado para disputar a Libertadores. Aí eu te pergunto,
Você acha que o Conselho Deliberativo do Flamengo agiu certo em dar uma freada aí no ímpeto do Landim sobre o valor disponível para contratações em 2024? Coloca aí. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo me prestigiando. Bora lá! Alô, meu amigo José Benedito. Alô, meu amigo Dark Ferreira, de Santo Antônio de Platina, no Paraná. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Jorge Licker. Alô, amigo Ivanildo João. Aquele abraço para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Sérgio Martins, de Paranaguá, litoral do Paraná. Alô, meu amigo Fábio Moura Silva. Alô, amigo Felipe Gabriel. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Antônio da Silva. Alô, Fabrício. Alô, Christian. Aquele abração para vocês, meus queridos. O Luiz Antônio é de São João do Meriti, aqui no Rio de Janeiro. Alô, amiga Leia Sivan, aquele abração para você, minha querida. Alô, amigo pastor José Miguel. Alô, minha amiga Carla, parabéns pelo seu aniversário. Muita saúde, muitos anos de vida. Curta bastante o seu dia, Carla. E não esquece do meu pedaço do bolo. Parabéns, Carla. Tamo juntos. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e seus parentes flamenguistas, porque isso aí é que vai ajudar a gente a crescer no canal lá no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!